Queridos, nós temos uma palavra que o Senhor, Ele ministrou no meu coração, né? E uma palavra onde o Senhor, Ele tem nos mexido, nos sacolejado, não só a pastor de São Luís, mas o Senhor, Ele tem uma palavra, né? Deu uma palavra para os nossos líderes geral da nossa igreja como um todo. E nós cremos que esse direcionamento, o Senhor, Ele tem falado constante. Meu esposo, ele acabou de vir aqui, falou sobre fé, falou algo sobre isso. E quando ele fez isso, ele não sabia da minha palavra que eu iria ministrar. E eu comecei a observar músicas, comecei a observar testemunhos, e eu começo a observar a atmosfera que ela começa a atuar. Eu não sei se você tem essa percepção de todo o culto, de ver que as coisas elas têm começado a ter uma linguagem, elas têm começado a se casar uma com a outra. Entende? Então você tem que estar alerta, você tem que estar atento, porque o Senhor, Ele começa a falar com a sua igreja. O Senhor, Ele começa a dar direções para os líderes de ministério, Ele começa a dar direções para os pastores, e Ele começa, né, eles combinaram tudo, e não é assim que funciona. O Senhor, Ele deu uma palavra para pastor de São Luís, que nós seríamos uma igreja que ia viver milagres, uma igreja de milagres. Eu não sei como que você recebe essa palavra, mas eu me apego, né? Se Jesus falou, se Deus falou, eu vou viver aquilo que a palavra falou. O texto de Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo, quem aqui foi justificado pelo Senhor? Nós fomos justificados pelo Senhor. Então, se eu sou justificado pelo Cristo, eu tenho que aprender a viver pela fé, porque sem fé é impossível, porque sem fé... A palavra do Senhor também diz o quê? Que quando eu louvo, eu adoro ao Senhor, eu tenho que adorar em espírito e em verdade. Só que muitas pessoas, elas não conseguem adorar o Senhor em espírito e em verdade. Muitas pessoas, elas procuram algo para ver, e não pela fé, e não em espírito, e não em verdade, como o Senhor, Ele nos fala. Então, nós não somos dos que primeiro vê para depois acreditar. Nós temos que primeiro crer, acreditar, para depois a gente ver. Essa é a nossa natureza cristã, a nossa natureza espiritual. Amém, queridos? Olha só, nós sabemos muito que fé... né, biblicamente, o significado de fé na Bíblia, se a gente, né, os crentes bons aí de Bíblia, eles sabem de qual é salteado. Se a gente for lá no nosso dicionário, agora é o Google, né? A gente vai saber também lá o significado de fé, mas eu sei de fato, na prática, o que é fé? Ou eu só sei teorias? Eu já experimentei praticar, exercitar a minha fé? Eu costumo dizer que fé, ela é como alguém que vai a uma academia, que vai ao seu exercício físico, né? A gente vê ali sempre, né, os que postam, né, o antes e o depois. Não é verdade? Aqui não tem ninguém que faz isso, não. Só os outros lá fora que fazem isso, né? Então, eles postam o antes e o depois. Né? Era tão magrinho, esmirradinho ali, aí depois você vê, tá, né, um negócio assim bem bombadão, né? Mas por que isso? Essa pessoa, ela tira do seu tempo para ela exercitar em todo tempo. E o que acontece com esse músculo? Ele vai criando volume, ele vai se fortalecendo, ao ponto de que o seu osso, ele não vai sofrer tanto dano assim, porque tem um músculo fortificado. A fé que o Senhor imputou dentro de mim e de você, ela é muito parecida. Não diga que você não tem fé, porque a Bíblia não me diz isso. A palavra do Senhor diz que o Senhor colocou uma porção de fé dentro de nós, em cada um de nós. Porém, vai da diferença de quem exercita e de quem pratica. Amém? Amém? Quem tem fé aqui?
Eita, que nós vamos ver muito milagre hoje acontecer, em nome de Jesus. Queridos, então, a fé ela tem um inimigo, que se chama lógica. Fulana está doente, aconteceu algo e é impossível que volte ao normal. Aqui em casa aconteceu uma situação que não tem como reverter. Por que a gente fala isso? Porque pela lógica, a lógica ela nada mais é do que uma dedução da nossa mentalidade, uma dedução daquilo que os meus olhos alcançam, o que eu vejo, eu já dou um diagnóstico sobre aquilo. Mas a fé, cadê o nosso tema? Coloquei o nosso tema. Mas a fé, ela não respeita a lógica. A fé, ela não respeita a lógica. Porque quando a nossa humanidade, ela mostra algo, a fé, ela vem por cima e diz assim, não é dessa forma. Porque o nosso Deus, o autor da fé, ele pode tudo. Amém? E nós temos também vários exemplos em Hebreus 11 dos heróis da fé, não é verdade? A gente tem pessoas ali que eu digo que entrou no ranking, né, dos heróis da fé. Entrou ali tantos homens que fizeram tantos feitos e o Senhor ele fez questão de deixar registrado. Mas será que não é tempo de nós registrarmos os nossos feitos pela fé, através das nossas mãos, os feitos do Senhor através da nossa fé? Será que não é o momento de começar os registros, né, da célula lá do Maiobão, da célula lá da cidade operária, né? Será que o irmão, a irmã que está ali, pensa nos irmãos cheios de fé, que começa a orar, o milagre ele começa a acontecer. Mas por que esses milagres eles só acontecem quando a irmã Mariazinha do coque ora? Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós terceirizamos a nossa fé. A irmã tem o dom, ela ora, o negócio acontece. Não é dessa forma. O Senhor deu para mim e para você a mesma porção. Quando nós vamos orar por um enfermo, nós vamos orar para que algo aconteça, não é em nosso nome. É no nome de Jesus, é o nome do poder, a autoridade que Ele deu para mim e para você. Então isso está liberado, isso é acessível para mim e para você. Amém? O Senhor nos deixou muitos exemplos. Acredite, a sua palavra não passará. Ele deixou a sua palavra para nos orientar por meio de seus ensinamentos. Juntamente com a sua palavra, Ele também deixou algumas portas abertas para cura, libertação, salvação. Amém? Quantas vezes você orou por alguém, inclusive até na nossa igreja a gente tem um projeto chamado Projeto Natanael 3, que nem que a pessoa não queira, ela não pode nos proibir, a gente ora assim, né? E a gente ora por essa pessoa, paga um preço, jejua. Eu não vou para a igreja não, eu não vou. Não quer ir, não vai. Mas eu vou orar, porque eu sei que a oração ela é eficaz. A Bíblia me garante isso. Então, quantas vezes a gente tem orado por alguém e quando a gente vê a pessoa aqui na frente aceitando Jesus, né, a gente se alegra, meu Deus, é de fato exercer a nossa fé. A Maria aceitou Jesus, o João foi lá, entregou a vida dele para Jesus. Eu sempre falo para as pessoas mais próximas de mim que o céu ele não tem lixão de oração, não tem, né? Porque parece que a gente ora e nada acontece. Mas a que nível de fé eu estou orando? Que nível de entendimento desse sobrenatural eu estou orando? A que ponto eu conheço o dono desse sobrenatural para que a minha oração de fato seja direcionada, né? E eu esteja mesmo orando com esse entendimento de quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Amém? Então, queridos, junto com essa fé, junto com essa porta que é Jesus, o Senhor Ele deu acesso para que eu e você, nós pudéssemos levar pessoas, orientando pessoas a estar tendo acesso em curas, libertação e salvação.
Esse papel, ele não é só para um pastor, ele não é só para um líder, ele é para cada um dos filhos do Senhor. Todos possuem esse acesso, é um acesso liberado. Amém? Muitas pessoas vivem uma vida inteira sobre a terra e não encontram essa porta. Sabe por quê? Porque ontem, não sei se alguém esteve aqui no Difflin, mas uma palavra que o Wesley lhe ministrou que foi muito legal. Ele disse assim, ele deu um testemunho e ele falou algo, que ele nasceu, se criou na igreja ali, cresceu e tudo ali, mas ele fazia tudo, né, na igreja, mas ele não conhecia de fato o Cristo. Ele não conhecia de fato a pessoa de Jesus. Mas depois que ele conheceu quem era Jesus, depois que ele teve esse relacionamento com Jesus, foi que ele foi entender quem era o dono do poder e quem era esse dono do milagre. Tem um livro, Leonardo Ravenhill, um britânico, ele falou assim: qualquer dia, alguém muito simples vai entrar na porta da igreja, vai pegar uma Bíblia no banco da igreja. Eu vou mais além, eu acho que é uma Bíblia esquecida dos irmãos no banco da igreja. Vai pegar a Bíblia, vai abrir essa Bíblia, vai ler um versículo. E essa pessoa vai acreditar nesse versículo e vai fazer uma grande revolução de avivamento. Queridos, nós temos de fato crido no que nós temos lido. Nós temos lido a nossa Bíblia. A palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo e ouvir a palavra. Tantas pessoas possuem dificuldade de entender a palavra porque não têm o costume de ouvir. Às vezes eu também brinco, eu falo, abre aí no livro tal, assim, né? E a pessoa vai procurando com toda dificuldade. Gente, só ouça se você não encontrou. Porque a fé vem pelo ouvir e não pelo procurar, né? Entende? É muito cômico, é brincadeira, mas é verdade. Amém? Olha o que a palavra fala em João 5, do versículo 5 ao 8. Quem trouxe Bíblia aí? Amém, glória a Deus. Tem muito crente aqui, glória a Deus. Vamos lá. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. O nosso Deus, ele é de fato um Deus de milagres. O nosso Deus, de fato, ele é um Deus que ele executa milagres. A leitura desse versículo aqui para mim é para expressar algo que para mim ultimamente ele foi assim muito revelador. Se você já sabia, faça de conta que você vai ouvir pela primeira vez. Mas para mim foi revelador. O que é? Eu ficava, dizendo assim: meu Deus, mas o Senhor, ele é onisciente, ele sabe tudo. Por que toda vez que ele vai curar alguém, ele diz assim, ele diz para o cego: quer voltar a enxergar? Quer ser curado? O que tu queres que eu te faça? Jesus sempre não pergunta. Então eu ficava, será porque o Senhor queria ver o tamanho da fé da pessoa, né? E eu ficava com muitas indagações. Mas um dia, eu presenciei uma situação com meu esposo. Desse caso que eu não posso contar, nós fomos testemunho ocular, né? Mas é um caso muito parecido com isso que eu vou falar agora. O que é? Eu ouvi uma história que o pastor, ele estava na frente de um cego. E ele foi orar por esse cego, para que o cego ficasse curado, voltasse a enxergar. Ele não era uma pessoa que ficou cega
porque ele nasceu com a cegueira. Não. Devido a ele adoecer ao longo do tempo, a cegueira avançou, né? E ele ficou doente, ficou cego de vez. E o pastor chegou lá e disse: se eu orar, você vai ser curado. Você crê que Jesus pode te curar? E ele foi com o pastor e perguntou, fez uma pergunta para o pastor. Ele disse assim: e se eu voltar a enxergar, eu ainda vou receber meu benefício? Eu vou beber uma água rapidinho. Queridos, eu entendi que o tom, quando Jesus ele pergunta: queres que eu te cure? É um confronto. Eu entendi que quando Jesus pergunta se nós queremos ser curados, é um confronto. Por que é um confronto? Porque aquele aleijado que estava naquele tanque, ele terceiriza. Não tem ninguém que me coloca lá. E vai outro lá na frente e toma o meu lugar. E quantas vezes, querido, quando essa história que eu estou contando aqui, é fato, é real. A gente vivenciou isso com uma determinada pessoa, eu e meu esposo. Entende? Então as pessoas muitas vezes, elas querem viver sendo dependentes das pessoas, do que viver de fato um grande milagre com o Senhor. Ter uma vida transformada com o Senhor. O Senhor, Ele nos chama, Ele nos alerta para sair do nosso comodismo espiritual. O Senhor, Ele nos alerta que o sobrenatural é real. E a vida do crente, a vida do seguidor de Jesus, o sobrenatural, ele deve ser normal. Não é algo mirabolante que aconteceu, foi um evento, não. Nós temos que viver todos os dias, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na fila, não tem mais fila do banco, né? Agora tudo é Pix, né? Tudo é no celular. As filas da vida por aí. Entende? Eu estou sentindo algo, eu acho, né? Eu fui diagnosticada com algo. Ou, não é errado eu pedir para que alguém ore por mim. Eu dei até um exemplo que a pastora Rami convocou a igreja para que a gente estivesse orando esses dias pelo nosso pastor. Não é errado a gente unir a nossa fé e orar em benefício de algo. Mas eu terceirizar o básico, que é responsabilidade minha, a oportunidade que eu tenho de praticar a minha fé, né? Entre aspas, né? Fazer a minha fé ganhar um músculozinho. Entende, gente? Não podemos viver o resto da nossa vida sendo dependentes, terceirizando. O Senhor, Ele tem acesso liberado para cada um de nós. Nós temos a liberdade de acessar o Senhor. Ele deixou isso acessível para os seus filhos. Amém? Amém? Jesus é uma porta mais que acessível. Jesus é educado. Quando nós desejamos Ele de toda a nossa força, Ele vem em nossa direção, transforma a nossa vida por completo. Mas por que aquele homem viveu 38 anos daquele jeito? Aquele homem, ele viveu 38 anos daquela situação, porque Jesus ainda não tinha vindo até ele. Quando Jesus chegou, que ele teve acesso ao Senhor, ele recebeu a cura. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Jesus hoje, ele está acessível para nós. Entende? Jesus já veio, ele está acessível para cada um de nós. Amém? Salmo 118, 19 e 20 diz assim: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Amém? O Senhor é essa porta. Quantas vezes a lógica e a razão roubou a sua oportunidade de executar a sua fé? Quantas vezes você viu algo e aí, não,
vou orar por isso aqui não não tem mais jeito não. Quantas vezes você viu alguém na sua família que você já perdeu toda a paciência do mundo e disse, lavo minhas mãos, não quero mais não. Oportunidade de execução de fé. Amém? Quantas vezes você deixou de viver algo sobrenatural por seus olhos e suas emoções visualizarem outra realidade? Sabe quem é inimigo da nossa fé? As nossas emoções, né? As emoções, elas gritam muito. A pastora Rami, ela costuma falar para mim, a gente estava um dia conversando, ela falou algo para mim. Ela disse, minha filha, eu aprendi que quando o Senhor ele fala para que a gente não ande ansioso, é porque não é para andar ansioso. O medo está na Bíblia. Nós nascemos com ele porque é por causa da nossa humanidade. Mas ela diz que ela entende, né? E ela me ensinou isso. Ela diz que entende, né, que essa ansiedade, ela é o excesso desse medo. Então isso foi algo criado pelas nossas emoções. Mas nós temos acesso de nos livrar de tudo isso. Amém? Você pode se acostumar a dar ouvidos às suas emoções ou escolher intencionalmente crer que o que Deus diz e o que Ele diz é mais verdadeiro do que aquilo que as suas emoções dizem que você é. Mas, pastora, o que é ser intencionalmente? Eu ouço tanto isso. Intencionalmente é algo de propósito. É algo quando você vai lá, eu acho que tem aqui. Se refere a ou com intenção, realizado de propósito, feito propositalmente e intencionalmente. Eu falei hoje pela manhã, eu não sei como que você cria seus filhos, os pais, mas lá em casa tem um foco, né? Empresário que é empresário, ele tem foco na sua empresa, né? Ele coloca ali os seus valores, ele coloca ali a sua visão e ele vai colocando tudo que os seus funcionários devem aprender de cor e salteado, almejar e focar. Se não tem foco, vai acertar em cheio no nada. Mas foco. Se você tem filhos, você tem que ter foco aonde seus filhos vão chegar. Você conhece o chamado dos seus filhos. Lá em casa são 2 e todos os 2 são intencionalmente morando na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, com criações um pouco que diferentes. Um é focado para uma coisa e o outro é focado para outra coisa. Por que isso? Intencionalidade. Quando a gente vê que algo está fugindo da rota, a gente tem que recalcular. Não, é aqui, tem que recalcular. Foco. Nós temos que ter intencionalidade. Então, o sobrenatural do Senhor, essa fé que nós devemos exercitar, executar, nós também temos que ter foco. Hoje eu vou sair de casa, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou em qualquer lugar e hoje eu vou orar por alguém e hoje eu vou ver um milagre acontecer. Se você orar e não acontecer, você orou, você começou a praticar. É de pouquinho que vai começando. O não nós já temos, o não o mundo já tem. Mas acredite, queridos, vai chegar um dia que isso vai ser normal para você. Vai ser natural para você. Nós temos que ter isso na nossa vida. O medo não faz parte de nós. Amém? O Senhor disse que Ele nos deu o espírito de ousadia, de intrepidez, de domínio próprio. Nós temos que ser ousados no Senhor. Amém? O que eu declaro a meu respeito é o que a lógica diz e não o que o meu Deus diz. Por exemplo, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. O eu está na frente, né? Isso é lógica. Isso aqui não é para mim, não. Eu não posso isso, não. Eu não consigo, não. Com essa fé toda não vai conseguir. Não é? Agora, quando Deus diz assim... Você é mais do que vencedor e pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tu pode tudo. Eu venci o mundo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando o Senhor, nós tiramos o eu, nós saímos de cena e colocamos o Senhor, nós podemos.
Ah, queridos, quantas coisas acontecem quando nós colocamos o Senhor no meio de tudo. Porque muitas vezes eu não consigo acessar essa porta aberta, que é Jesus, e ser completo nele. Por que tantas vezes eu tenho essa dificuldade, tantas vezes eu vou tirar um tempo com o Senhor? Não, 2025 começou, agora eu vou, fiel na leitura anual. Fiel no meu devocional, não vou falhar um dia. Vou ler a Bíblia de capa a capa. Vou fazer a leitura cronológica. Vou isso, vou aquilo, eu vou não sei o quê. Aí quando chega lá em abril, maio, põe. Nessa faltou o tecladista aí, né? Por quê que sempre isso acontece? Disciplina, foco. Amém? Olha a resposta. Pela lógica, o nosso eu sempre vai querer roubar o lugar de Deus. Porém, pela fé, ninguém me segura, ninguém te segura. Amém? Olha só uns exemplos aqui que a gente tem de algumas pessoas lá de Hebreus 11 que fizeram proezas com a sua fé. Enoque não viu a morte, ele foi transladado por Deus. Abraão se tornou o maior ícone da fé em toda a humanidade. Sara, idosa, se tornou mãe. Raabe, uma prostituta improvável da vida, creu e não morreu. Muitas vezes a gente se pergunta assim: meu Deus, o Senhor, Ele permitiu que colocasse ali o relato de uma prostituta. O Senhor, Ele é perfeito. Foi para provar, queridos, que qualquer pessoa pode acessar essa fé e viver uma vida no sobrenatural. Amém? Noé foi taxado, foi chamado de louco, mas conseguiu colaborar com Deus e renovar a humanidade. É loucura passar 100 anos construindo um barco. Não caiu uma gota d'água na terra. Esse cara é louco. Loucura é essa? Mas ele conseguiu, pela fé, colaborar com o Senhor. Esses são os registros que nós lemos hoje. Mas hoje, eu e você, nós somos os registros que vão ficar para os que vão vir e nos ler. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos cartas vivas. Então é a hora, é o momento de eu e você começar a acessar o sobrenatural do Senhor através da nossa fé e começar a construir a nossa história. Amém? Mateus 6:26 diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Em que nós temos confiado? No nosso dinheiro? Temos confiado na nossa conta bancária? Senhor, Ele nos chama para nos tirar do conformismo. Queridos, eu conheço pessoas que, quando as coisas começam a desandar, elas começam a se desesperar. Nós devemos, às duras custas, aprender a executar a nossa fé, porque cada um tem que ter a sua própria experiência. Se você for viver terceirizando, vivendo experiências dos outros, você nunca vai amadurecer na sua fé. Nós temos que ter as nossas experiências, nós temos que ter o nosso processo de maturação. O que Deus tem para cada um de nós é exclusivo, é seu. Eu não vou viver todo o tempo pegando carona na fé das pessoas, dos outros. Vou sim precisar, quando a igreja puder se unir. Mas quando eu não tiver o João, a Maria, o José por perto de mim, o que vai ser de mim? É tempo. É tempo de despertar para esse sobrenatural. É tempo de conhecermos o dono desse sobrenatural. É tempo de aprendermos que todos os dias nós nos alimentamos de milagres. Nós comemos milagres, nós vestimos milagres.
É tempo de um reset espiritual na nossa vida. É tempo de sermos ridículos por causa do Senhor. Queridos, ridículo significa ser digno de riso, de zombaria. Mas quem está disposto a dizer, estou nem aí, eu sirvo ao meu Senhor, eu sei quem eu sou nele, eu conheço ele, eu sei quem me salvou, quem me resgatou. Sabe, muitas vezes a gente não consegue ainda acessar o sobrenatural, porque nós temos vergonha da nossa identidade celestial. É tempo da igreja ser manifesta. É tempo da igreja sair das 4 paredes, ir para as ruas, na vizinhança, estender a mão, é ser curada em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para sermos pequenos Cristo na terra. Lamentações 3:22, a palavra do Senhor diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Todo dia, quando amanhece, um milagre acontece na sua vida e você nem percebe. Todo dia você experimenta algo sobrenatural, mas a sua vida está tão corrida que você nem percebe. É por causa dele. É por causa das misericórdias dele que nós estamos aqui vivos, ouvindo, nesse momento que estamos ouvindo. Queridos, deixa eu contar uma história. Quando eu fazia faculdade com meu esposo, jovens, estudem antes de casar, #fica a dica. A gente tinha aí entre 23, 24 e 25 anos. E naquela época o computador, o monitor era aquele grandão, né? Que era branco, que tinha, né? Dispensa os detalhes. Então, todos dois simplesmente desempregados, ficamos desempregados e estávamos estudando e já tinha o Saulo pequeno e foi uma loucura na nossa vida. E quando foi um dia a gente chega, claro, na faculdade todo mundo tinha dinheiro, todo mundo era empregado, vivia bem, pagava para os outros fazerem os seus trabalhos, isso e aquilo, mas quem não tinha dinheiro tinha que ralar, né? E aí eu lembro de um dia a gente chegar em casa e o computador com a impressora simplesmente, quem tinha, né, era o auge. E era tudo que a gente tinha para estudar. E eu lembro que um dia a gente chegou e quando a gente foi ligar o computador, primeiro a gente entra no quarto e sente aquele cheiro de queimado. E ali a gente entra e eu olhei assim para o Júnior e disse, Júnior, o computador não ligou. E o computador simplesmente queimou, literalmente queimou. Júnior foi lá, olhou e tudo. Eu disse, Júnior, tranca a porta. Nós vamos orar. Nós vamos orar, nós não temos dinheiro, não nos resta nada, apenas agora um milagre do Senhor. E o Júnior foi lá, trancou a porta e eu lembro que a gente sentou na cama e a gente começou a orar. Senhor, nós somos fiéis ao Senhor. O Senhor disse que ia repreender o devorador. Queridos, nós começamos a orar a palavra viva naquele momento. E pegamos ali, saímos, fomos embora, voltamos. Quando a gente voltou, aí ficou aquela situação, liga, sabe? O crente ora por um milagre, aí depois ele fica tipo assim, né? Não, liga tu, fomos lá, ligamos o computador ligou. O computador ligou, funcionou tudo direitinho. Isso uma vez aconteceu com esse computador e outra vez aconteceu com a impressora. Nós vivemos 2 situações. O Senhor, Ele queima muitas vezes o computador para ver a sua reação. Entende? O Senhor muitas vezes Ele te coloca em lugares que Ele quer ver como é que você reage. Tem pessoas que chegam comigo, gente, por favor não me interprete mal, eu sei que tem muita gente que não me conhece, mas eu não consigo me segurar. Tem gente que muitas vezes chega comigo, pastora, está acontecendo isso e aquilo que não sei o quê. Aí eu começo a olhar e rir. Porque eu já sei que é a hora do milagre acontecer. Mas a pessoa ela ainda está amadurecendo naquele momento
que ela ainda não está conseguindo acessar, não está conseguindo ver. E eu me alegro, porque, Senhor, é a hora de ensinar. Senhor, é agora. Queridos, e quantas pessoas a gente tem presenciado, experimentando milagres do Senhor, sabe? Quando nós chegamos em São Luís, viemos de Monte Alegre para cá e deixamos tudo, chegamos com as malinhas, né? Pastor Elcio chamou a gente e falou assim: olha, meu filho, eu quero fazer uma aliança com você. Você não vai passar necessidade. Quando as coisas estiverem ruins aqui, você vai me chamar, você vai me contar e você vai ser transparente. Você precisa me contar tudo. Nós somos uma família e a gente tem que unir forças. Só que a conversa com o pastor Elcio foi essa, mas na nossa casa foi outra. Nós decidimos viver os milagres do Senhor. Nós não vamos viver perturbando o pastor Elcio contando: faltou açúcar, faltou café. Não. Deus nos chamou, Ele nos tirou de lá, trouxe para cá. Ele é fiel para sustentar. E foi decisão dentro da nossa casa. Queridos, quantas histórias de milagres nós vivemos aqui. Eu lembro de um dia que a gente foi para um aniversário da pastora Rami, só nós, porque a gente ainda não conhecia muita gente. Então a gente aproveitava para fazer nossas festinhas. E eu lembro que naquele dia uma das irmãs que vieram com a gente, né, ela chegou comigo, estendeu a mão e ela disse assim: Dila, o Senhor mandou eu te dar X valor em dinheiro. E eu meti a mão no bolso, eu fui ver, era o único dinheiro que tinha, era o dinheiro exato. Aí eu disse: não, mas esse dinheiro é teu. Ela disse: não, o Senhor mandou eu te dar e eu preciso te dar. Tudo bem. Peguei o dinheiro e fomos embora para casa. Lá em casa não estava faltando nada. A gente tinha acabado de receber, despesa estava tudo ok. Então, não tinha dinheiro, mas tinha o que comer em casa. Era o suficiente. Porém, no outro dia pela manhã, quando a gente levanta que fomos fazer café, não tinha gás. E a gente foi verificar o valor da botija de gás, eu não sei como é que chama aqui. Era exatamente o valor que a irmã tinha dado na noite anterior. Entende? Queridos, eu podia contar aqui inúmeras histórias. Sente com qualquer casal de pastor que você vai ouvir livros e livros. O Senhor nunca deixou faltar na nossa mesa. Eu digo que todos os dias nós comemos milagres. O Senhor nunca nos desamparou. É tempo da igreja do Senhor despertar. Fique de pé. Esse milagre que você sabe que precisa ser realizado, feito pelo Senhor, eu quero te dizer que você é o agente desse milagre.